Então vamos lá, continuidade, dando continuidade aqui ao vídeo que comecei falando no vídeo anterior. Comecei falando sobre como você pode usar as redes sociais da forma mais profissional, certo? Da melhor forma possível para você fazer rede usando a internet. Lembrando que eu falei no último vídeo uh, que existe uma diferença entre você simplesmente usar a internet e você usar o marketing digital. Quando você usa apenas a internet, qualquer coisa que você faz ali na internet, pronto, você já tem na sua mente que você está usando a melhor ferramenta do mundo para fazer marketing de multinível, fazer rede. Uh, Sendo que eu tenho um canal esse canal eu falo direto, constantemente sobre fazer rede usando o marketing digital, exatamente porque eu não tenho muitos vídeos aqui, exatamente porque o marketing digital faz o uso das melhores ferramentas possíveis, as que dão mais resultado. Se você realmente quer ter resultado, você pode até começar. É interessante que você use até essa sequência de provavelmente 2, 3, 4 vídeos que eu vou fazer, que eu não sei exatamente quantos vídeos que eu vou fazer, que eu ainda não editei. Mas pode ser que eu faça isso daqui em uma série de 4, 5 vídeos. Então pode ser interessante que você use esse mesmo método que eu estou falando aqui em 4, 5, 6 vídeos, não sei quantos vídeos eu vou fazer, junto com o marketing digital. Só isso daqui já dá resultado? Sim, já pode dar algum resultado sim, certo? Mas o marketing digital é bem melhor, tá? Então eu sempre comparo internet contra marketing digital. Marketing digital é sempre melhor do que qualquer coisa que você faça na internet, tá? Então tem muita gente que usa spams, ferramentas amadoras, estratégias amadoras. Isso que eu estou mostrando aqui é o melhor modelo que eu encontrei, certo? De tudo que eu pensei, de tudo que eu imaginei, para você que quer usar as redes sociais, certo? Que você não vai usar ainda o marketing digital. Mas já é alguma coisa mais interessante do que fazer spam, usar ferramentas amadoras e estratégias amadoras. Já é mais interessante. Bacana? Então esse é o segundo vídeo. Volta aqui. Segundo vídeo de, não sei, provavelmente 4 vídeos. De repente eu posso fazer em 5 vídeos. E aí você procura fazer ele como se fosse uma série, seguindo uma ordem exata. Então, primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo, até quando eu enfim terminar, porque eu não sei em quantos vídeos que eu vou fazer ele. Pode ser que seja em 4, em 5, 6, tá? Então sempre vai ser assim. Aqui vai ter o título, e, por exemplo 2 de 5 ou 3 de 5. Depende de quantos vídeos que eu for fazendo. E aí você já sabe que vídeo você está assistindo, coloca ele como se fosse uma série da Netflix mesmo, para você assistindo um episódio em seguida do outro. E você já vai usar já alguma estratégia de todas que eu pensei, é uma já mais interessante, tá? No último vídeo eu estava falando sobre LinkedIn, certo? A ideia é que nesse vídeo eu falo sobre uma forma profissional de você usar o LinkedIn, Facebook, o WhatsApp e vou dar uma leve passada pelo YouTube, tá? YouTube, blog, vai ser muito pouco que eu vou falar realmente. Mas como usar essas que são as principais redes sociais para você recrutar usando a internet, tá? No último vídeo eu comecei e eu estou tentando fazer um resumo do que eu vi em 9 vídeos da Camila Donati, pesquisa depois na internet, que ela falou sobre o LinkedIn. É difícil realmente resumir 9 vídeos em 2, 3, que é o que eu vou tentar fazer só sobre o LinkedIn. Mas vamos a prosseguimento então. Então nesse primeiro, a ideia desenvolver muito bem um trabalho muito bom no LinkedIn,
que é uma rede de conexões profissionais, para a gente usar essa mesma mentalidade que nós estamos tendo aqui agora no LinkedIn. A gente pega essa mesma mentalidade, a mesma forma de pensar o LinkedIn para a gente usar no Facebook. Porque o Facebook é uma mídia, mas assim, uma conexão cotidiana. Então lá você vê gente descendo até o chão, gente com um copo de bebida na mão, você vê diversos tipos de coisa, foto de gatinho, de cachorrinho, vídeo de palhaçada, meme. Então, qual que é a ideia? É você usar depois o Facebook e as outras redes sociais com o mesmo tom profissional que tem o LinkedIn. Então, nós primeiro preparamos muito bem aqui o LinkedIn, pensamos muito bem em como isso vai funcionar, segundo essa mentalidade de ser o mais profissional possível no LinkedIn. Depois nós pegamos essa ideia aqui, pegamos tudo, empacotamos e colocamos ela dentro do Facebook. Como fazer um Facebook da forma mais profissional possível. Então você vai ter um perfil profissional nessa mídia social, em outras também, ao invés de ter um perfil cotidiano, um perfil que você fala de qualquer besteira, de futebol, de política, xinga todo mundo, sai brigando, faz treta, certo? Então a maioria das pessoas gosta de usar o Facebook para esse tipo de coisa. Só que quando você fala, com relação a esse método que eu estou mostrando para vocês agora, é interessante que você não faça nada disso no Facebook, em qualquer outra mídia social. Que você tenha, sim, uma rede social mais profissional possível, certo? Então, nada de treta, nada de xingar o time dos outros, nada de zoar, nada de meme, perfil profissional. E aí, eu estou mostrando agora o que você faz, então, nesse perfil profissional. Então, vamos lá. Então, inicialmente, vamos focar muito no cabeçalho, tá? E assim como no último vídeo avisei, do meu lado aqui tem o meu enredo, então eu vou estar sempre lendo ele, bacana. Então não se assuste, não ache estranho, bacana. Ele aparece, então o que é o cabeçalho? Qual que é a importância do cabeçalho? Ele aparece nas buscas que as pessoas fazem no LinkedIn. Quando você interage, comenta, compartilha, curte, quando alguém entra no seu perfil, a primeira coisa que ele verá é exatamente o cabeçalho. Essa parte tem que ser bem produzida, tem que chamar a atenção, tá? Então tudo que você for fazer na rede social no LinkedIn, vai comentar, compartilhar, curtir, tudo que você for fazer, alguém for pesquisar pela sua área, a primeira coisa que vai aparecer é exatamente o cabeçalho. Então, por ser exatamente a primeira coisa que vai aparecer, você tem que ter um capricho muito forte com isso daqui. Você tem que causar uma boa primeira impressão já logo de cara, já logo no primeiro contato que a pessoa te vê isso daqui, certo? Você já tem que encantar a pessoa a partir disso daqui. Ela já tem que entender muito claramente qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu trabalho. No vídeo anterior eu falei muito sobre posicionamento. Se você não viu, veja aquele vídeo primeiro antes desse, certo? Então ele vai ver qual é o seu posicionamento segundo o seu cabeçalho, segundo tudo que você posta ali, tá? Mas a primeira coisa que você tem que cuidar muito bem é o cabeçalho, tudo que você vai é o que nós vamos ver aqui agora mais em detalhes, certo? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o seu nome, que vai ser rapidinho esse. Vamos tratar do primeiro passo, muito importante, o seu nome. Que nome você irá colocar no LinkedIn? No nosso nome é a nossa marca, assim como a empresa tem as suas marcas, somando isso um logo e uma identidade visual, ou seja, e essa é a marca da empresa, certo? Então, qual é o seu nome forte no mercado profissional? Nome composto é a sua marca, é o que você irá usar, sem apelidos. Apelido só para a família. Então tá. Qual que é o seu nome forte, tá? Então vamos lá. Qual que é o seu nome forte dentro do seu mercado para identificar você?
Geralmente é nome composto que dá certo, tá? Geralmente o nome composto fica muito interessante. Temos aqui, por exemplo, são geralmente um conjunto de dois nomes, tá? Tem alguns do mercado de marketing digital também, que eu peguei como exemplo aqui, Conrado Adolfo, Érico Rocha, outro do marketing digital, dois do marketing digital. Um do nosso mercado, do marketing multinível, Eric Worre, certo? São dois nomes. Outro do nosso mercado, Carlos, no marketing multinível de venda direta, Carlos Wizard, que é o que? O dono do Aloha, tá? É uma empresa de venda direta. Sandro Dias também, ou seja, dois nomes, que é o dono da Rinode, tá? E se a gente for ver, a gente vai ver outros casos em diversos mercados de nomes compostos, tá? Que são nomes compostos que identificam aquela pessoa. Então, esses nomes compostos juntos fazem a junção que chamamos de nome forte. Qual que é o seu nome forte nesse mercado? Um exemplo que você conhece, Cristiano Silva, certo? Então, o meu nome na verdade é Cristiano Martins da Silva. Poderia ter usado Cristiano Martins, mas eu sempre achei, eu já tentei usar esse nome, essa junção antes, mas eu sempre achei mais forte Cristiano Silva. Então, por isso eu adotei exatamente esse nome, tá? Ok. Então, esse é falando sobre o seu nome agora. Agora é importante falar também sobre a foto. Opa, tá? Perfis com fotos recebem em média 14 vezes mais visitas no LinkedIn. Então, isso é algo extremamente importante. Tenha a sua foto ali de perfil, porque ele se torna mais visitado, tá? É importante que você tenha uma boa foto ali, com uma boa qualidade. Aliás, mais pra frente, se não me engano, no terceiro vídeo, pode ser que eu faça ele inteiro, só dando dicas de foto, de como ser mais fotogênico. Exatamente por que eu vou tomar tanto tempo assim? Porque a próxima mídia que a próxima rede social que a gente vai trabalhar depois do LinkedIn é exatamente o Facebook. E o Facebook dá para você trabalhar muito com foto. Então aí eu vou dar pode ser que eu consiga fazer um vídeo inteiro, não tenho certeza. Mas um vídeo inteiro só de dicas de como você vai ser mais fotogênico. Exatamente para quando você chegar lá no Facebook, naquela mídia social, você abuse com fotos de qualidade. Então é isso que você precisa de ter. Todas as suas fotos com qualidade, nada tremido, nada com aquelas sabe, o olho vermelho, dente vermelho, coisa de máquina antiga, mas que ainda assim pode, não sei, de repente acontecer, certo? Erro de iluminação. Então são coisas que, como se trata de um perfil profissional, ou seja, você vai ter um perfil profissional no LinkedIn, perfil profissional no Facebook, perfil profissional no WhatsApp. Então tudo ali tem que ser muito bem pensado, tudo tem que ser muito bem elaborado em seus mínimos detalhes, para você conseguir dar o maior impacto possível para as conexões profissionais que você vai fazer, tá? Por isso, inclusive, que falando aqui agora sobre a foto, mais para frente nós vamos entrar mais em detalhes, mas falando aqui sobre a foto do seu perfil, então você tem que tirar realmente uma boa foto para colocar ali, para ser o seu logo, tá? Não serve qualquer foto. Você tem que agir de acordo com a construção da sua identidade, sua marca pessoal. Ela é o que irá causar a primeira impressão, tá? Então, uma empresa tem um nome e um logo, sua foto é um logo e seu nome é sua marca, tá? Então você tem que se pensar agora como uma empresa, como um negócio. Você, tá? Tem que se pensar como um negócio agora. Então você vai tratar tudo agora como, né, da forma mais profissional possível, certo? A primeira impressão que criamos sobre as pessoas à nossa volta geralmente é a que mais persiste em ficar. E depois, para desfazer essa imagem é muito difícil. Isso daqui tem muita gente aí que vai achar errado, que vai falar, mas não, as pessoas não podem ser julgadas pela
pela primeira impressão, pela imagem, tudo bem, você pode achar isso normal, se você quiser continuar achando disso, mas as pessoas não podem jogar umas às outras dessa forma, legal, bonito assim de se falar, mas inconscientemente isso acontece com o ser humano, tá? E isso daí é uma coisa que vem já de milhões de anos, certo? Desde o homem das cavernas. O homem das cavernas, como que ele funcionava? Ele precisava de, nos primeiros minutos que ele enxergava uma pessoa de longe, poderia ser conhecido ou desconhecido, ela já tinha que entender se aquela pessoa era uma ameaça ou se não, se era alguém que viria a trazer alguma coisa, que viria a agregar alguma coisa, certo? Se quem estaria vindo ali era um assassino, se quem estaria vindo ali era um estrupador, se era um ladrão que poderia vir roubar a caça daquela pessoa, ou se não, era alguém que vinha para ajudar, que vinha para ajudar na caça, que vinha para ajudar a proteger a família daquele ali. Então, esse foi um mecanismo que o nosso cérebro já, desde a pré-história, ele foi criando para identificar ali, na pré-história mesmo, já olhar para a pessoa em 3 segundos já identificar, já meio que colocar uma pessoa numa caixinha. Isso daqui parece ser alguém perigoso, isso daqui parece ser alguém interessante, alguém que eu posso crescer muito de fazer alianças com ele, certo? Então é meio que um mecanismo de sobrevivência do ser humano, de algo que se desenvolveu há milhões de anos, que não dá para se controlar. Tipo assim, não dá para se controlar, mas é meio que automático, certo? É muito mais natural que aconteça isso, que a pessoa na primeira vez que ele te vê, ele já te categorize, do que na primeira vez ele não, deixar tudo aberto, deixar a mente dele aberta para que você crie a sua imagem. Isso dificilmente acontece, tá? Então, sabendo disso, que é algo realmente natural, esquecendo aquele discurso bonito que realmente as pessoas não podem ser consideradas por isso, mas é uma realidade nossa, certo? O ser humano funciona dessa forma. Evoluímos dessa forma, então não dá para fugir daquilo que é a nossa natureza, certo? Então, sabendo disso, você tem que agir da melhor forma possível para causar a primeira boa impressão. Como que você vai causar a boa primeira impressão? Um bom cabeçalho bem programado, um nome forte ali, realmente conhecido, certo? Uma foto realmente interessante. Então toda essa junção aqui vai causar aquela boa primeira impressão, tá? Então vamos lá. Pense você como uma marca, como uma empresa, como um negócio. Então você terá que ter o melhor cuidado possível com a imagem que você passa. Negócio. Então você terá que ter o melhor cuidado possível com a imagem que você passa. Então vamos lá. Agora algumas dicas para fotografia, certo? Algo simples. Olhar para a câmera, tem que aparecer bem em uma imagem, uma miniatura, certo? Então a foto que você vai tirar, você tem que olhar para a câmera, em direção à câmera. Você pode até ficar meio o corpo, assim, a parte do tronco meio que de lado, só o rosto voltado para a câmera, mas o seu rosto tem que aparecer bem. Em uma miniatura, certo? Porque muitas pessoas vão olhar em uma tela de celular, não sei, mas vai ver em uma miniatura, não vai ver o tamanho grande. Você tem que ver se em uma miniatura vai aparecer bem a sua imagem, você vai ser reconhecível, certo? Se a pessoa estiver olhando, por exemplo, não sei se você já viu, mas quando você está assistindo um canal no YouTube, usando o celular, geralmente ali onde a pessoa coloca a foto dela, do dono do canal, naquele canal ali, geralmente fica muito pequeno na tela do celular. Então tem que ficar bem, até mesmo em uma miniatura, tá? Mais à frente eu vou dar mais detalhes sobre como tirar boas fotos. Todo mercado tem um tal de
código de vestimenta, tá? Até que a Camila Donati fala de dress code. Então, código de vestimenta, tá? Todo mercado tem a sua forma de se vestir, por exemplo. Advogado, geralmente você vai ver ele tá de paletó, gravata, tal. Esse é o dress code, esse é o código de vestimenta dele. Já alguém que é mais assim, de publicidade, de marketing, às vezes você chega lá, o cara tá de camisa normal, assim, um jeans, certo? Ah, então esse é o dress code daquele mercado. No nosso mercado de marketing multinível, eu percebo em muitas fotos que o código de vestimenta, ou seja, o dress code, ele é meio que voltado para uma ostentação, certo? Você tem que, geralmente quem tem ali um pin, mostrando o seu pin, então se você tem algum pin, mostre, certo? Também tem, por exemplo, é, geralmente, como é um mercado que tenta mostrar mais ostentação, sei lá, um relógio assim mais bonito, mais famoso, certo? Algum detalhe de repente em ouro na sua roupa. Ah, homens geralmente de social, certo? Então esse é um código de vestimenta do nosso mercado. Então você tem que se vestir como profissionais dessa área se vestem. Não exagere na maquiagem, isso daí é coisa pra. Uma dica para mulheres, certo? Quando infelizmente começa a chover na onde eu estou morando, isso quer dizer que provavelmente daqui a pouco eu vou ter que desligar tudo, porque pode ser que caia raios, né? Período chuvoso aqui. Tá. Então, mulherada, não exagere em maquiagem, certo? Nada de fazer aquelas maquiagens muito fortes, do tipo, eu vou pra noite, certo? Que maquiagem de mulher que geralmente vai pra noite é aquela coisa muito carregada assim. Então, quer fazer uma maquiagem, faz uma coisa mais leve, tá? Isso daí é até uma dica que a própria Camila Donati dá no canal dela, ela como mulher melhor para dar esse tipo de dica do que eu, certo? Então, se estou falando o que ela falou, até porque eu não entendo de maquiagem. Nada de foto com cachorro, gato, família. Tá? Então, falando ainda sobre foto, né? Dentro da sua foto você tem que ter o seu código de vestimenta, tá? Então, nada de foto com cachorro. Então, você não vai tirar foto dividindo a foto com um cachorrinho ali do lado, um, dois, não. Ou gato, ou com a sua família. Esse espaço é somente seu. Somente sua foto pode estar ali. Naquele que é o espaço só seu. Tá? Então nada de gatinho, de cachorrinho, de nada. Aquilo é um espaço somente seu, somente seu rosto tem que estar ali. Lembrando que inclusive ele tem que aparecer muito bem em miniaturas, certo? Então se ele vai aparecer bem em miniaturas, inclusive em tela de celular, é porque muito provavelmente você não tem nenhum desses elementos. Não está com a sua família, não está com cachorro, com gato, tá? Então cuida com isso, aquele é um espaço só seu. Ah, tem um site chamado PhotoFiller, que é até o que a Camila Donati fala, que você coloca lá, escreve qual que é o seu mercado, em que mercado você atua, e as pessoas vão avaliar a sua foto. Se você, avaliando a sua foto, eles vão avaliar se você é influente, se você é competente, se você é simpático. É interessante também você fazer isso daí para você avaliar como que as pessoas entendem a sua foto, tá? Passando aqui para o próximo item. Então, dentro do cabeçalho tem o seu título, que você vai escrever no LinkedIn. E agora é o que nós vamos falar, tá? É uma parte extremamente importante que você precisa fazer com muito cuidado, com toda atenção, porque tem muita importância. Então você tem que ter muita atenção ao escrever esse seu título, tá? Quando alguém busca por competência, ou por cargo, ou por função, quando faz algum convite de conexão,
é isso que vai aparecer, exatamente o seu título. Então por isso que você tem que ter muito cuidado, realmente pensar bem, analisar bem. Pega uma folha de papel e escreve ali diversos prováveis títulos, certo? Escreve diversos prováveis títulos, vai emendando, por exemplo, uma frase na outra. A primeira frase eu comecei bem, já terminei errado, então dá para eu pegar ali um pedaço da quinta frase, um pedaço da sexta, montar uma sétima frase, certo? Vai pegando retalhos, vai montando um portfólio interessante de títulos e analise bem qual o provável que você vai, qual que é o melhor, tá? Então essa é uma dica interessante. Coloca seus títulos, os prováveis títulos em uma folha de papel e vai fazendo essa adaptação. Então, o primeiro tem a parte inicial interessante, bacana. Já lá no terceiro, o meio dele é bem interessante, bacana. Pega aquilo ali também, faz uma adaptação. O nono, vamos supor que a parte final dele é interessante também, tá? Então você vai pegando, vai montando novas frases, vai criando assim diversas frases. E aí depois o que dá para fazer? Você vai mostrar para alguém, certo? Amigos, família, que conheça o seu trabalho, tá? Então você pode pegar, sei lá, 5 títulos prováveis e vai ver qual é a opinião deles. Você não vai se basear apenas na opinião deles, mas você pode levar bem em consideração. Então você avalia ali, faz umas, sei lá, quantos títulos você conseguir, sei lá, uns 20, 30. Vê todos ali, escolhe entre todos os 5 melhores e leva para algumas pessoas avaliarem para você, certo? Pode ser interessante. Bacana? Este título tem que vender muito bem o seu peixe. Esta é a sua chance de despertar a curiosidade das pessoas sobre quem é você, o que você faz, quais suas habilidades, seus conhecimentos. Tem que ser uma mensagem clara, que mostre quais são os benefícios que você oferece. Tá? Ele geralmente pergunta se você quer tornar o seu artigo antigo cargo como seu título. Desmarque essa opção. Tá? Então vamos ver o que é aquilo, o que você vai ter que desmarcar. Então, por exemplo, se você antes trabalhava como assistente de RH, não sei, provavelmente assistente administrativo, tá? Era o seu antigo cargo e você tinha colocado isso no LinkedIn. O que ele vai perguntar para você? Se você quer manter aquilo como o seu título. Desmarca essa opção porque nessa opção do título, se você deixa isso daí, você deixa só fixo naquela parte ali. Mas essa parte do título dá para você trabalhar muito, tem muitas opções que dá para você trabalhar com isso daí. Dá para você fazer muita coisa, dá para enriquecer muito essa parte. Então se você deixa marcado aquilo ali, isso daí pode prejudicar porque você se limita naquilo ali, sendo que você poderia ter algo muito mais interessante se você fosse e fizesse esse processo de você mesmo criar. Bacana? Tem muita coisa para você falar no título. E é um campo importantíssimo para a sua imagem. Porque assim como eu falei, é uma das coisas que aparecem logo de início, certo? Quando quem procura por um cargo, uma função, uma área, tá? por algum tipo de profissional, é essa parte que vai aparecer. Por isso que ele é muito importante. Tem muita coisa para você falar no título. É um campo importantíssimo para a sua imagem. Então dá para você fazer alguns tipos de coisa. O primeiro é uma declaração de benefícios, que eu não vou falar muito, não vou entrar muito em detalhe aqui de declaração de benefícios. Considero mais interessante que você procure pela Camila Donati, que
que ela mostra muito bem essa parte. Aliás, ela fez um trabalho incrível, fantástico, falando sobre sobre o LinkedIn, tá? Ah, então não vou entrar muito em declaração do benefício, mas é muito interessante, tá? De repente, assim, para você, principalmente para nós que trabalhamos no marketing multinível, ou seja, é meio que dá para você usar uma junção até dos dois, a declaração do benefício é da palavra-chave, tá? Então vamos lá, declaração do benefício. Seu slogan: ajudar pessoas a chegar mais longe do que elas chegariam através do coach. Por exemplo, esse é o slogan que a Camila Donati usa, tá? Então, o slogan dela, ou seja, a declaração de benefício dela: ajudando pessoas a chegar mais longe do que elas chegariam através do coach. Então, qual que é o trabalho dela? Ela é coach, tá? Então, essa é a declaração de benefício dela. Você pode fazer o seu segundo o seu mercado. Palavra-chave. O que seria essa palavra-chave? Seria o seu cargo completo. Exemplo, consultor. Ok, mas consultor de quê? Consultor para quem? Então você tem que ser bem específico. Analista, você tem que ser também muito específico sobre analista de que você é. Depois na edição tem que tirar essa parte. Existem os que estão no mercado buscando emprego. Tá? Então estão desempregados e estão procurando emprego. E tem aqueles que estão empregados e buscando emprego. Tá? Então você tem que fazer essa diferença também para saber como que você vai construir o seu perfil. Então nessa parte aqui de título, dá para você incluir cargo, função, área, especialização. Dá para você colocar tudo isso para enriquecer seu título. Você do MMN pode estar à procura de contato com outros profissionais de marketing multinível, tá? Conhecer outras pessoas do próprio mercado de marketing multinível. Ou mesmo procurar clientes, certo? De repente você está procurando pessoas do próprio mercado de marketing multinível para de repente recrutar eles mais pra frente, tá? Um exemplo de declaração de benefício que eu poderia usar é analista de marketing digital com interesse em migrar para analista de mídias sociais. De repente, se eu quero migrar de cargo, certo? Se eu estou trabalhando em uma área e eu quero trabalhar em outra, posso fazer isso, tá? Trabalhe bem no título, descrição, experiência, a palavra-chave do que você trabalha. Seja muito específico nessa hora. Mostre aquilo que você sabe que o mercado valoriza muito em você. Por exemplo, diplomas, certificados específicos de sua área. Então, se você tem, por exemplo, eu sou profissional de marketing digital, no meu caso, certo? E eu tenho um certificado do Google, ou seja, o Google tem diversos certificados que ele distribui. Então, se você tem um desses certificados, diversas áreas têm certificados extremamente importantes. Então, se isso o seu mercado valoriza, usa isso ao seu favor, tá? Todos os termos abreviados e por extensão. Por exemplo, coordenador de RH, recursos humanos, recrutamento e seleção. Isso é importante porque na hora que você forem pesquisar sobre o seu cargo, você não sabe como a pessoa vai pesquisar. Então é importante ter tudo, tá? Então, os termos no título têm que estar abreviados e por extensos. Okay? Empreendedores têm que encarar o LinkedIn de uma forma diferente, já que ele irá se vender e vender sua imagem, tá? Profissionais autônomos também, então eles vão vender vão vender a sua imagem. O que você faz? Que serviço presta?
dentro do LinkedIn para fazer suas conexões. O que você faz? Que serviço presta? Então esses são perguntas específicas para quem trabalha com que é um profissional autônomo, é um empreendedor, certo? Um empresário. Então você tem que falar do seu nicho, especializações, atividades, tá? Um exemplo de declaração, um exemplo de título. Atuo em vendas diretas, formado em marketing digital, empreendedor, escritor, youtuber, buscando recolocação em analista de mídias sociais. Esse daqui é um provável título que eu usaria, tá? Que eu tenho tudo isso mesmo. Atuo em vendas diretas, é isso mesmo que eu faço. Formado em marketing digital, tenho diversos cursos, certo? Também sou um empreendedor, sou escritor, youtuber, buscando recolocação em analista de mídias sociais. Poderia ser um título para mim. Ou outro título poderia ser: sou analista de mídias sociais e ajudo profissionais de marketing multinível e vendas diretas a alcançar maiores resultados usando o marketing digital para alavancar suas vendas e suas redes. É óbvio que esse é um título meio cru ainda, que eu preciso de trabalhar nele, mas ele já está muito bom e eu posso inclusive começar a usar ele no YouTube mesmo, em outras redes sociais, sempre que eu for me apresentar. Pode ser algo interessante. Então tá. Então quando você for falar quando chegar na parte do título, essas são as prováveis formas que você vai trabalhar: declaração de benefício ou palavra-chave. Vamos falar agora sobre cidade, região e setor. Então você tem que colocar exatamente a cidade que você está, a região que você trabalha, para que as pessoas, de repente, se estão procurando alguma conexão com pessoas da sua região, elas te encontram com muito mais facilidade, tá? Você é vendedor, fornecedor, vai precisar de ter sua localização, porque se alguém fazer uma busca, você vai aparecer para eles. Então vamos supor que alguém esteja querendo, sei lá, um consultor da sua empresa. Vamos supor que a sua empresa seja, sei lá, a Inove Live ainda existe? Não sei. Vamos supor que sim, vamos pegar esse exemplo, a Inove Live. SCI Alimentos, vamos pegar esse exemplo, tá? Então você é um consultor dessa empresa e tem alguém procurando um consultor dessa empresa na região que ele mora, para de repente se cadastrar no negócio com ele. Então por isso que você tem que ter a sua cidade, região e setor bem escrito, tá? Então eu estou acelerando realmente aqui, porque o que a Camila Donati falou em 9 vídeos, eu tenho que passar em 2, 3 no máximo. Então já pulando aqui de cidade para resumo. Essa parte é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Aliás, como eu falei anteriormente, você tem que se imaginar como uma empresa. Você tem que imaginar que você é uma empresa agora. Então você tem que cuidar de cada detalhe, de cada parte, de cada minúcia. E aí é por isso que cada item então desses que eu estou falando é extremamente importante. Então eu falei do título. Tem que ser um título incrível, certo? Cuida desse detalhe. Sua foto também, extremamente importante. Um nome forte também, tá? Falei do título, vou falar agora do resumo. Então é isso. Você tem que cuidar de cada detalhe para que a soma total de cada um dos detalhes, no final, a soma de todos os detalhes, dê um resultado incrível, um resultado realmente muito bom, tá? Por isso que eu sempre estou falando. Cuida que essa parte é muito importante. Cuida que essa parte é muito importante. Para falar a verdade, todos são extremamente importantes, tá? Você tem que prestar o máximo de atenção em todas as partes, porque o conjunto deles todos vão dar um resultado muito melhor, tá? Mas olha só, a importância dessa parte de resumo é extrema. Por quê? É um dos campos mais importantes.
tem 2.000 caracteres, dá para aproveitar muito bem essa parte. É uma das primeiras coisas que as pessoas procuram ver assim que entram em contato com você, certo? Então tem lá 2.000 caracteres. Cara, dá pra falar muita coisa. Dá pra realmente se você organizar muito bem aquilo ali, vender uma imagem muito incrível de você. E é uma das primeiras coisas que as pessoas vão ver, certo? Ah, então eu estou olhando aqui o perfil do Cristiano Silva. Vamos ver quem é o Cristiano Silva. Uma das primeiras coisas que ele vai clicar é o resumo, tá? Então por isso que é muito importante. São 2.000 caracteres. Não dá para desperdiçar de qualquer forma. Bacana? Esta parte tem que ser muito bem preparada para vender muito bem você. Essa parte tem que chamar muito a atenção dos visitantes. O que você quer vender? Que imagem você quer vender? Certo? O que, na verdade, com essa pergunta aqui, o que você quer vender, não é, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa de venda direta aqui e na minha empresa tem shake, tem perfume, tem desodorante, tem sei lá, sabonete, então eu quero vender shake, perfume, desodorante. Não é esse tipo de coisa, é que imagem você quer vender, certo? Que imagem sua, que imagem de você quer vender. Como que você quer aparecer? Você tem que primeiro fazer uma venda sua antes de tentar vender os seus produtos, antes de tentar mostrar os seus produtos, tá? Qual é o seu objetivo? Que imagem você quer vender? Qual é o seu perfil profissional? Então, tudo isso, qual é a imagem que você quer passar? Qual é o seu objetivo? Qual é a imagem que você quer vender de você como profissional? Tudo isso você tem que ter em mente na hora de você escrever o seu resumo para aproveitar o máximo possível ali aqueles 2.000 caracteres que tem ali, certo? Porque se você não tem um objetivo, se você não tem as respostas para esse tipo de pergunta, quando você chega lá, você vende qualquer coisa, fala qualquer coisa, sem um objetivo, simplesmente para preencher ali os 2.000 caracteres, e o resultado não sai tão bom quanto se você tivesse realmente planejado, tá? Quando eu falo, você tem que se imaginar agora como uma empresa. O empresário ele pensa em diversos detalhes minuciosos do negócio dele, desde a embalagem, como que vai ser a marca dele, como que ele vai se posicionar, em que mídia que ele vai estar, como que vai ser o comercial que ele vai fazer, quais são os profissionais que ele vai ter trabalhando ali com ele, qual é o fornecedor. Então são vários detalhes que ele tem que pensar, tem que imaginar, para que o resultado final seja algo encantador, seja um produto encantador. Então você também, como empresa, tem que pensar em diversos detalhes para que o resultado final seja um produto encantador. Que produto é esse? Você. Bacana? Então vamos lá, continuando. Você quer buscar clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros de negócio? Seja muito claro no que você quer. Bacana? Use links de seus contatos do LinkedIn. Então põe lá, você tem WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, coloque esses links no seu LinkedIn, tá? Se você caso queira, fale sua missão de vida. Então é interessante, pode ser que você queira fazer isso, certo? Algumas pessoas já sabem a missão de vida delas, então pode ser interessante para essas pessoas colocarem. Algumas não vão ter, bacana? Use palavras-chave que identifiquem você. Use palavras-chave que identifiquem o seu mercado, tá? Então, tem aqui, eu falei de missão de vida, objetivo, qual que é o seu objetivo, qual é a imagem que você quer vender, e use as palavras-chave relacionadas a você, relacionadas à sua área, tá? E tem um objetivo bem definido. Seus contatos também, muito interessante que você tenha. E, óbvio, dentro desse título, você tem que ter o cuidado para você ter a sua
chamada para ação. Não pode faltar isso. O que seria essa tal chamada para ação? Vamos supor que você está procurando um emprego, certo? Você estudou, você se formou, tem todas as características profissionais, toda a formação necessária, experiência na área, sei lá, falar a minha área de analista de mídias sociais, você tem toda a sua formação, certo? E você escreve isso em 2.000 caracteres, muito bem feitos no seu resumo. Só que aí você coloca tudo ali e tal, e você está procurando uma recolocação. Só que você não deixa isso claro. Uma chamada para ação é o seguinte: vamos supor que uma empresa esteja procurando um analista de mídias sociais. Você coloca toda essa sua apresentação ali no seu resumo e coloca essa chamada para ação. Por exemplo, se você achou interessante o meu perfil, entre em contato comigo, entre em contato pelas redes sociais. Você está chamando a pessoa para a ação de de conectar com você, certo? Então essa é a chamada para ação, tá? É sempre importante que você tenha esse cuidado. Então cuidado com o layout, mais para frente nós vamos falar sobre isso. O que seria esse cuidado com o layout, tá? Histórico profissional não pode ser longo, tá? Tempo de experiência, formação, nome das empresas, cargos anteriores. Tenha sua declaração de objetivo de forma clara, se você pode fazer isso estrategicamente, tá? Então você tem lá a sua declaração de objetivo, pode colocar também. Declaração de benefício, tá? Você pode colocar também, tem lá a parte do título que você pode colocar a sua declaração de benefício, certo? Por exemplo, ajudando pessoas a irem mais longe através do coach, um exemplo. Você pode repetir isso no título e repetir isso no resumo, tá? Pode ficar realmente bem interessante. Competências, habilidades, como exemplo curto dessa competência ou habilidade. Então, se estava falando de uma habilidade, uma competência sua, usa 2, 3 linhas para dar um exemplo claro, específico daquilo ali, daquela competência que você está falando, tá? Eu tenho uma competência, por exemplo, sobre de negociação. Eu sou muito bom em negociar. E aí, como exemplo, você pode contar. Teve uma vez que eu estava dentro de um projeto dentro de uma empresa que estava perto da falência, fui contratado exatamente para resolver aquilo ali. E o clima estava muito tenso, era difícil de negociar com todas as partes que estavam envolvidas, e eu consegui achar uma solução em que eu unisse todas as pessoas junto e nós conseguimos reverter o quadro. É mais ou menos isso em 2, 3 frases que mostram uma competência, uma habilidade sua, tá? Então, no caso, foi uma competência, por exemplo, de negociação, em que você dá um exemplo. Isso torna muito mais nítido, muito mais palpável para quem está lendo ali essa tua habilidade, essa tua competência, certo? Se torna muito mais interessante para as pessoas do que você apenas descrever, tenho competência disso, disso, disso e competência de negociação e mais competência, essa é a competência, certo? É meio abstrato, assim, não dá para imaginar muito bem, tá? Então, numere seus resultados, numere seus principais resultados. Dentro dessa empresa que eu estava trabalhando lá, que eu precisei de trabalhar nessa parte de negociação, então os resultados que nós obtivemos foi isso, isso, isso. Por exemplo, o primeiro nós conseguimos baixar o custo pela metade, aumentar as vendas em 200% por mês, 200% por mês, tá? 200% por, sei lá, ano, e conseguimos fechar 5 novos contratos, certo? Com grandes empresas do mercado. Então, numere alguns poucos resultados incríveis que realmente vão agregar no seu resumo. Então, vamos lá. Competência, mais exemplo, tá?
e numere resultados. Sua missão também pode ser interessante. Isso é óbvio que pode ser aplicável e pode não ser aplicado ao marketing multinível, tá? Sua missão também pode ser interessante. Numere seus destaques, aquelas coisas que são destaques em você, que mostram que você é alguém diferente realmente, bacana. Separe tudo por título, dê dois espaços entre as linhas, tá? Então, falando sobre layout, é mais ou menos isso. Então, tudo que você for falando... eu vou falar agora sobre meus contatos. Então, separa por títulos, coloca 2 linhas entre cada um dos itens. Vou falar agora das minhas competências. Acha um título interessante ali para suas competências. Escreve ali em 3 linhas, certo? Sempre pulando por duas linhas, entre 2 linhas, para dar um espaçamento mais interessante. Acha um outro título para numerar seus resultados. Pulando também 2 linhas, certo? Então esse é o cuidado com o layout. Digite símbolos no Google, vai lá no Google, digite símbolos e use como moderação. Então no próprio resumo que você vai fazer, dá para colocar os símbolos do Google. Você vai lá no Google, pesquisa isso e dá para usar. Mas usa com cuidado, usa com moderação, certo? Sem encher muito só com isso daí, bacana? Se você ganhou um prêmio, coloque um link que prove isso. Tá. Então, por exemplo, eu ganhei um prêmio por ter conseguido tal e tal resultado, certo? Então você está lá numerando os resultados que você conseguiu, resultado 1, 2, 3, sendo que um deles é muito grande e aí dá para você, se existe algum link, por exemplo, que prove que você realmente conseguiu aquele prêmio, dá para você colocar aquilo ali para dar mais credibilidade ao que você está falando, tá? Conseguiu algum prêmio, coloca um link. Alguém fez uma reportagem que aparece lá você recebendo esse prêmio. É bem interessante, então abuse realmente dessa ferramenta desta forma, tá? Fazer a apresentação de slide, usar um link do SlideShare. Então dá para você colocar ali no seu resumo um link para o SlideShare com um slide, sei lá, falando alguma coisa dos seus benefícios, alguma coisa em relação à sua profissão, fincando mais um pouco o seu posicionamento, certo? Então é bem interessante isso. Você pode ver que tem realmente muita opção, tá? Vamos falar agora um pouco mais sobre mídias, links e arquivos. Aliás, vou fazer o seguinte, vou deixar mídias, links e arquivos para o próximo vídeo. Então pode ver aí que eu pretendia falar sobre LinkedIn em um vídeo, fotos em outro, Facebook em outro, WhatsApp em um quarto vídeo. Então o plano inicial seria eu fazer 4 vídeos. Mas agora só no LinkedIn eu já estou gastando 3 vídeos, certo? Então pode ser que essa seja uma série de 7 vídeos. Eu não sei, porque ainda não estou na hora de edição, tá? Então avalia muito bem. Por exemplo, se eu estiver de repente lá, você estiver assistindo um vídeo que esteja dessa forma aqui, então você já sabe que são 7 vídeos, então acompanha toda a série, certo? Na sequência certa, até os 7 vídeos, bacana? Então, no próximo vídeo a gente fala sobre mídias, links e arquivos. Mas antes, vou dar uma pincelada do que nós vamos ver no próximo vídeo, bacana? Mas antes, deixa eu lembrar, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você está achando do vídeo, envie para sua rede também, para você ajudar eles a fazer o trabalho mais profissional possível na rede social deles, para construir rede de marketing multinível com isso, tá? Você pode perceber que eu estudei muito, que eu
busquei muita informação realmente para trazer, para que você já tenha algo interessante já para fazer na internet, certo? Não é o marketing digital ainda que é realmente a melhor ferramenta de venda, de recrutamento, de etc. hoje em dia, mas já é realmente algo muito interessante, já é algo que se aproxima demais do profissional. Então, imagina isso, a sua rede fazendo, trabalhando dessa forma, acompanhando os 4, 5, 6, 7 vídeos, não, de repente não sei quantos vídeos eu vou fazer, e fazendo realmente um trabalho profissional, tá? Então, é interessante que você compartilhe esse conhecimento com a sua rede. Falando um pouco, adiantando o que nós vamos ver em relação a mídias, links e arquivos, então, tem muita gente que pensa que LinkedIn é como se fosse aqueles sites estáticos, um site estático que você vai lá, coloca todo o seu currículo, certo? E deixa lá. Entra só de vez em quando para fazer alguma alteração, alterar um número do telefone, qualquer coisa assim, mas nada muito aprofundado, ele não entra constantemente, certo? Então, um currículo ou um site como a Cato, por exemplo, vagas.com, esse tipo de coisa, é mais visto como algo estático, certo? Que você não consegue ter tantas opções assim. Agora, no LinkedIn, você consegue ter muitas, mas muitas opções, um mundo de opções que você consegue ter. Então, é algo incrível. Uma das coisas, uma das ferramentas mais poderosas que você vai realmente conseguir usar é exatamente mídias, links e arquivos, que é o que nós vamos falar mais pra frente. Porque essas mídias, links, vão servir para dar muito mais informação, muito mais interessante do que um currículo estático, por exemplo. Um currículo, a pessoa pega aquilo ali, lê e tal, bacana, é uma coisa estática. Por mais que ele esteja bem feito, ele nunca vai ser tão bem feito como alguma coisa que você consegue dar muito mais informação sobre você, como o LinkedIn, certo? Tem muita opção realmente, dá para se explorar muito. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. E é aquilo que eu estou falando para vocês, difícil pegar 9 conteúdos, 9 vídeos muito bons que a Camila Donati fez, e resumir ele em um vídeo. Por isso que eu estou indo agora para o terceiro, que é o que nós vamos fazer no próximo. Então, lembrando, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente aqui embaixo para você ver o vídeo, compartilhe com a sua rede, para que a sua rede também trabalhe de forma profissional, para usar já alguma coisa mais profissional nas redes sociais, para montar rede para ele. É diferente você usar isso daqui, tudo isso que eu vou falar em 4, 5, 6 vídeos, do que o que a maioria faz, que é usar as mídias sociais de forma amadora, com estratégias amadoras nessas redes sociais, ou mesmo disparar algum spam, fazer algum spam enviando mensagens indesejadas para outras pessoas. É muito melhor você trabalhar dessa forma aqui, se você quer trabalhar só com as redes sociais, muito melhor você seguir essas dicas do que acabar enchendo o saco de outras pessoas com um trabalho amador, certo? Enviando spam, com estratégias amadoras, bacana? Então nos vemos no próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, envie para sua rede por